Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos adorar o Senhor com cântico. Amém. Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos e baixe a sua cabeça. Ó meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor Deus, por nossa vida, pelo alimento que chegou à nossa mesa, pelo ar que respiramos. Te agradecemos por mais este dia de vida, Senhor. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Assim te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãs e irmãos, vamos fazer a leitura de hoje que está no livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo 34. Vamos fazer a leitura juntos. Salmo 34. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os livra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O texto que nós lemos hoje é uma compilação do Salmo 34. Uma compilação é como um resumo. Alguns versículos são escolhidos para formar um texto. Claro que essa técnica deve ser
usada de forma correta, para que não mude o sentido do texto, mas que simplesmente proporcione uma melhor compreensão do que foi dito, do que foi lido. Assim, a tarefa de casa de hoje é fazer a leitura completa do Salmo 34. Então, abra sua Bíblia, depois desta mensagem, você abre a Bíblia no Salmo 34 e faz a leitura de todo o Salmo 34. Se você não tiver Bíblia em casa, você pode procurar no Google, na internet, que você vai encontrar. Só é você colocar Salmo 34, que ali vai aparecer todo o Salmo. Faça a leitura e veja que Salmo lindo. Há uma curiosidade nesse Salmo 34. Ele foi escrito por Davi logo após um episódio bastante conhecido. Foi justamente em uma das vezes que Davi foge de Saul, rei de Israel naquela época, e vai para a terra dos filisteus, que eram seus maiores inimigos. Davi é capturado e levado ao rei dos filisteus, que naquela época era o rei Aquis. E Davi foi levado ao rei dos filisteus porque fora conhecido pelos soldados. Então os soldados, reconhecendo Davi, levaram ele ao rei, tendo a certeza de que o rei os iria recompensar por aquela prisão de alguém tão famoso e tão odiado pelos filisteus. Vocês lembram que Davi foi quem derrotou Golias, que era o maior guerreiro dos filisteus, e que Davi também derrotou muitos soldados filisteus. Então, por isso que Davi ele é levado ao rei Aquis. Quando chega diante do rei, Davi tinha certeza que ali seria torturado e morto. Então Davi tem uma atitude bem interessante que está lá no texto bíblico e diz que Davi se faz de louco para que assim não fosse morto pelo rei. E o rei realmente reclama com os seus soldados, dizendo: já não tem tantos loucos aqui em nosso país para que você me traga mais esse louco estrangeiro? O que é que vocês esperam? Que ele faça loucura aqui diante de mim? E assim Davi escapa da morte naquele dia. Mas nós aprendemos algumas coisas importantes neste salmo que servem para todos nós, para a nossa vida hoje. Aprendemos, em primeiro lugar, que Davi, naquele tempo, naquele dia, diante do rei inimigo, diante de uma possível pena de morte, apesar das circunstâncias, apesar do desespero e da morte iminente, Davi não deixou de clamar ao Senhor. Nós estamos passando por momentos semelhantes em nossos dias. Nós muitas vezes estamos diante de um inimigo, diante de uma enfermidade, diante de uma doença sem cura no momento, que pode nos matar e que tem levado a vida de muitas pessoas que nós conhecemos, e nós muitas vezes ficamos desesperados quando precisamos sair para trabalhar, quando encaramos um ônibus lotado, ou uma situação de aglomeração, ou precisamos ir a um banco, a fila de um banco, ou tantas outras circunstâncias em que corremos um risco maior ainda de contágio, de contaminação. E com isso nós ficamos desesperados diante dessas circunstâncias e diante de um inimigo que pode verdadeiramente nos levar à morte. Mas, assim como Davi, nós não podemos deixar de clamar ao Senhor. O Salmo 34, que foi escrito pelo rei Davi, imediatamente depois desse episódio que eu contei para vocês, de quando ele é capturado e levado diante do rei Aquis, nesse salmo ele relata sim o seu desespero, a sua angústia, mas ele relata principalmente a fé que mantinha em Deus, mesmo diante daquelas circunstâncias, mesmo quando os olhos não viam saída. Muitas vezes nós estamos diante de situações onde os nossos olhos humanos, que são limitados, não enxergam nenhuma saída, não enxergam nada de bom diante de nós, mas creia, Deus está conosco, Deus está atento ao nosso clamor, e mesmo independente da nossa atitude, nós devemos clamar ao Senhor em todo o tempo, porque o Senhor não apenas nos ouve, mas atende o nosso clamor. Em segundo lugar, nós aprendemos que Davi, ele escolheu uma atitude em particular. Ele escolheu refrear a sua língua e esperar em Deus. Davi poderia querer argumentar com o rei Aquis e dizer a ele: olha, eu sou o futuro rei de Israel, vamos fazer aqui uma aliança, vamos nos unir para destruir Saul, porque Saul quer me matar e eu fugi e assim que eu vim parar aqui diante de você. Davi poderia contar ali muitas vantagens, contar que ele era um grande guerreiro,
que ele não deveria ser morto, que poderia servir até, quem sabe, o exército inimigo, mas Davi, diante daquelas circunstâncias, mesmo com muitas coisas que poderiam ser ditas por ele esperou se calar. Ele não disse nada, ele apenas se fingiu de louco e ali esperou que Deus tomasse a providência, que Deus cuidasse dele, que Deus o livrasse. Não foi o fingimento de louco que salvou Davi da mão dos filisteus, mas foi Deus que salvou Davi daquela situação, porque Davi escolheu, em vez de querer lutar com as próprias forças diante de uma situação, de uma circunstância que ele não podia, ele resolveu esperar em Deus. Ele disse no seu interior: olha, eu não consigo sair dessa, eu não tenho forças, não tenho inteligência para isso, só tu, Senhor, pode me livrar. E quando ele clamou a Deus, Deus verdadeiramente agiu e o livrou. Assim Deus faz ainda hoje. Diante de circunstâncias e de situações, queridas e queridos, que estão além das nossas forças, espere em Deus, descanse no Senhor, Ele está atento ao teu clamor. Você já clamou a Deus? Então espere em Deus, espere nele, porque Ele te salvará, Ele nos salvará, Ele nos tirará desta situação e cuidará de nós, nos livrando de todo o mal. E em terceiro lugar, nós aprendemos que confiando em Deus e vivendo em Cristo, mesmo passando por dificuldades, por doenças, por dores, perdas, desemprego e tantas outras coisas, como diz o texto, muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os livra. Nós estamos vivendo esta situação difícil em nossos dias. Muitas pessoas que conhecemos foram levadas, muitas pessoas que conhecemos estão desempregadas, estão enfermas, estão tristes, estão abatidas, estão chorando. Mas, queridas e queridos, se confiarmos em Deus e vivermos em Cristo, tudo isso que estamos passando hoje vai um dia, em nome de Jesus, acabar. Deus vai novamente trazer alegria à minha vida e à sua vida. Deus vai restaurar meus sonhos, seus sonhos, nossos projetos, nossos planos. Deus vai trazer luz no fim do túnel. Em nome de Jesus, nós não viveremos assim para sempre. Mesmo vivendo em Cristo, mesmo confiando em Deus, nós estamos sujeitos a tudo que as pessoas estão passando, mas o Senhor de todas nos livra. É a palavra de Deus que nos diz isso hoje. Não é promessa vazia, nem promessa de homem, mas é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje. Se você está aqui hoje diante desta tela, é porque Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Se você está passando por dores, dificuldades e perdas, não se preocupe, confie nele, confie em Deus, entregue a tua vida a Jesus, porque de todas as tuas tribulações Ele te livrará. Nós aprendemos hoje que Davi, mesmo diante de uma grande dificuldade, mesmo diante da morte iminente, ele jamais deixou de confiar em Deus e jamais deixou de clamar ao Senhor. Nós aprendemos também que Davi, naquele momento, fez uma escolha muito importante. Ele escolheu esperar em Deus e refrear a sua língua. E nós aprendemos também que, confiando em Deus e vivendo em Cristo, nós não estamos livres dos males deste mundo, mas que Deus de todos nos livra. Quando procuramos ouvir a voz de Deus, acima de qualquer voz humana, Ele nos faz enxergar a sua provisão em meio ao improvável. Como diz o verso 8 do Salmo que lemos hoje, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos mais uma vez e baixe a sua cabeça. Vamos orar. Ó meu Deus e meu Pai, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Ó Senhor Deus, que possamos vivê-la, que através dessa conversa que tivemos contigo hoje, Senhor Deus, onde ouvimos a Tua voz e onde Tu nos ouviste através das orações, Senhor, que Tu possa nos abençoar e livrar-nos de todos os males. Protege, Senhor, nossa família, nossos amigos, cura os que estão enfermos, Senhor, faz o milagre onde não mais existe esperança.
renova ali a esperança e as forças. Assim te pedimos, porque cremos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero te convidar agora para que você participe efetivamente do reino de Deus, da edificação da sua igreja, trazendo até o altar do Senhor seu dízimo e a sua oferta. Faça isso através de depósitos ou transferências, através do seu smartphone ou através de uma agência bancária. Vou te passar os dados de nossa conta. Anote, por favor. Banco do Brasil, agência 3501, dígito 7, conta corrente número 29091, dígito 2. Muito obrigado por sua oferta. Tenha certeza de que quando nós investimos no reino de Deus, nós estamos provando a Ele e ao mundo que confiamos nele e não nos nossos esforços. Por isso nós devolvemos parte daquilo que Ele nos concede para que seja investido no reino de Deus. E creia, todos os recursos aqui recebidos são aplicados na edificação do reino de Deus e no sustento da sua obra. Que Deus te abençoe. Quero te convidar agora para se inscrever em nosso canal. Se você ainda não é inscrita, se você ainda não é inscrito, faça isso agora e não perca nenhuma mensagem nova. Nós temos mensagens todas as quintas-feiras às 20 horas e todos os domingos às 19 horas. Se você estiver em João Pessoa, venha nos fazer uma visita. Nossos cultos presenciais acontecem aos domingos às 19 horas. Será uma grande alegria receber você e a sua família. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas, no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, irmãs e irmãos, que o Senhor tenha falado ao teu coração, porque Ele está trabalhando por mim e por você, para nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Parabéns aos aniversariantes.